Evangelho de João, capítulo de número 12. Versículo 27, nós vamos ler inicialmente do versículo 27 ao versículo 36. Diz assim a palavra de Deus: Agora a minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e disse: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isto significando com que tipo de morte estava para morrer. A multidão disse: nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Bem, somente até aí. Antes que eu me esqueça, nós vamos estar começando, só para avisar os irmãos, nós vamos estar começando no próximo domingo pela manhã, uma classe de novos convertidos. Uma classe de novos convertidos. Os irmãos tomaram sua decisão, já pedi para avisar em Marcelânia, o nosso irmão aqui também. Os irmãos que tomaram sua decisão, o Eduardinho também vai participar. Os irmãos que querem se batizar, irmãos que também têm tomado sua decisão com Jesus. Próximo domingo pela manhã vamos começar um estudo específico para os irmãos para batismo. Vamos estudar a revista de Missões Nacionais, que contém as 13 lições sobre as doutrinas básicas, à luz da palavra de Deus, doutrinas batistas. E após terminar esse estudo, vamos estudar a declaração doutrinária da Convenção Batista, sobre as doutrinas batistas mais propriamente ditas. Então vai ser um estudo muito interessante. Os irmãos, eu tenho chamado também, os irmãos que já se batizaram recentemente, eu digo recentemente da última vez que se batizaram, os irmãos que se batizaram da última vez, que possam também estar participando, porque vai ser um embasamento maior também doutrinário para os irmãos. Então vai ser uma classe de doutrina, a gente vai fortalecer a doutrina no coração dos irmãos. E no sábado, a gente vai ter aqui o chá dos avós. Eu não sei se vai estar frio no sábado, no sábado à tarde, mas nós tivemos agora, na semana passada, o dia dos avós, e nós vamos ter aqui um café, um momento de confraternização com os avós da nossa igreja e avós também de pessoas que são também da nossa igreja. Então, próximo sábado, também 3 horas, a gente vai ter aqui o chá dos avós. Amém? Irmãos, esse texto nos fala a respeito de uma continuação de um episódio que uma mulher, está aqui em João capítulo 12, se você voltar um pouquinho, chamada Maria, ela quebrou um perfume muito caro, nardo puro, aos pés de Jesus. Você já conhece essa história, e enxugou com seus cabelos. Jesus estava ali após a ressurreição de Lázaro, um grande evento, algo que realmente despertou grande raiva nos judeus, e ele estava ali. Se você voltar um pouquinho comigo, João capítulo 12, você vai entender esse contexto. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem tinha ressuscitado entre os mortos, e prepararam ali uma ceia. O texto vai dizer que Marta servia, Lázaro estava ali com Jesus, Maria também teve essa atitude de quebrar esse perfume muito caro para Jesus. E
dando continuação, depois desse episódio, da discussão que os fariseus fizeram em relação a Jesus, porque os fariseus disseram assim: mas poderia ter vendido esse perfume e ter dado esse dinheiro aos pobres, podia ter feito coisa melhor com esse dinheiro. Mas depois dessa discussão, Jesus explica para eles: olha, eu estou aqui agora, vocês me têm agora, mas os pobres, as pessoas que precisam, você vai ter em todo o tempo. Então essa mulher está me preparando para a minha morte, então é necessário que ela faça isso mesmo. Após isso, Jesus, no versículo número 27, ele vai começar a falar a respeito da sua morte, da sua ressurreição, e o poder dessa morte, como que isso pode acontecer. Vou pedir o irmão que esteja com a Bíblia aberta aí, versículo 27, pode ler, qualquer pessoa. Agora o meu coração está angustiado, porque direi: Pai, salve-me desta hora, mas foi precisamente para essa hora que eu vim, para glorificar o seu nome. Então venho agora do céu, já o glorifiquei, e outra vez o glorificarei. Isso, somente até aí. É interessante observar que na característica do escrito joanino, do escrito do Evangelho de João, a gente tem alguns temas centrais que ele esboça nesses versículos, que é mostrar Jesus como Salvador do mundo. Um dos objetivos principais de João, você vai ver isso em João 4,42, você vai ver isso em João 6,33, 8,12, a ênfase da salvação universal de Jesus. Jesus não está dizendo que todos vão ser salvos porque, como o universalismo acredita, que qualquer pessoa, independente da vida que leve, que crê, vai ser salvo. Mas o que Jesus está dizendo aqui, através de João, é que a salvação é para todos. Inicialmente, os judeus acreditavam que a salvação era só para eles, só para os judeus. Mas a salvação foi estendida e expandida para todas as pessoas. Por isso que nós, que não somos judeus e brasileiros que somos, podemos ser salvos. Porque a salvação foi para todos. Foi para todos que Jesus morreu. E ele vai dizer: agora minha alma está angustiada, e eu que direi? Eu me lembro daquele texto que Jesus está no Getsemane. Jesus falou sobre angústia. Jesus chegou a suar sangue. Jesus estava angustiado. E ele disse o que para Deus? Jesus, como homem, disse o que para Deus? Se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus, irmãos, independente do que ele tinha que passar, ele sabia que isso era o propósito de Deus. Ele sabia, irmãos, que a coroa de espinhos estava esperando por ele. Ele sabia que ele iria morrer, que ele iria ser envergonhado. Só que ele diz assim: eu não tenho como fugir disso. Esse é o meu caminho. Essa é a forma como Deus quer que eu caminhe. A Bíblia diz, irmãos, que existem duas portas, uma estreita e uma larga. A porta larga é a porta onde muitas pessoas passam. É o caminho mais fácil, é o caminho mais folgado, é o caminho sem luta e sem dificuldade. Mas existe a porta estreita, que Jesus diz que é por essa que a gente tem que passar. É por essa porta de perseguições, é por essa porta de lutas, de enfermidades, é por essa porta de rejeição da nossa família pelo fato de a gente crer em Jesus como Salvador. Essa porta estreita, muitas vezes difícil de passar, é exatamente a porta pela qual muitas vezes nós temos que passar. E Jesus disse assim: agora minha alma está angustiada, e o que eu vou dizer? Salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente para esse propósito que eu vim para esta hora. Ou seja, Deus vai cumprir o propósito dele na minha vida no sofrimento. E muitas vezes, irmãos, a dificuldade nossa é justamente entender que existe um propósito no sofrimento. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todas as coisas e um propósito debaixo da terra, debaixo dos céus. Existe um propósito em cada sofrimento, em cada situação que a gente passa. Agora a questão é que quando a gente está no sofrimento, é difícil a gente conseguir ver o que Deus está vendo lá na frente. Existe um propósito, existe um porquê, existe uma razão,
que muitas vezes a gente não consegue entender naquele momento. Jesus, diversas vezes, ele disse: olha, o que eu faço agora vocês não vão entender, vocês vão compreender depois. Depois que você passar pelo vale, pela dificuldade, você vai entender aquilo que você está passando. E muitas vezes, irmãos, o sofrimento, o vale que a gente passa, é para que a gente saia mais forte, mais confiante, para que a gente possa ter testemunho, para que a gente possa edificar a fé também de outras pessoas, como os irmãos fizeram aqui. A gente passa pela dificuldade, mas Deus está em todo momento com a sua luz. Foi isso, irmão? Com a sua luz. Ele vai falar exatamente sobre a luz lá na frente. E ele disse, aí Jesus, ele no versículo 27, ele fala de uma oração que ele não deve fazer. Senhor, me livra disso, ou seja, isso ele tinha que passar. Aí no versículo 28 ele fala de uma oração que nós devemos fazer. Pai, glorifica o teu nome. Senhor, eu não sei porque eu estou passando por isso, eu não sei porque eu tenho que esperar tanto tempo para Deus resolver o meu problema, ou me dar uma solução, uma direção, ou fazer algo por mim, mas eu peço ao Senhor que enquanto eu não consigo entender nada, glorifique o teu nome. Isso é uma coisa, irmãos, que nós precisamos exercitar em nossas vidas, porque quando a gente olha para o nosso sofrimento do ponto de vista de Deus, a gente vê que Deus glorifica o nome dele através de nós. Ao ver a sua paciência na tribulação, ao ver, por exemplo, a paciência de Jó na tribulação, o nome de Deus foi glorificado na vida dele, e foi inspiração para nós até hoje. Ele não sabia, irmãos, a conversa de Deus e Satanás para tentar provar o coração de Jó, e Deus já conhecia: você pode ir lá, pode tirar tudo que ele tem, porque ele vai continuar me servindo, ele é adorador, ele é meu servo, ele não vai me blasfemar. E em tudo Jó não blasfemou. E essa oração, irmãos, é uma oração que nós precisamos fazer. Pai, glorifica o teu nome. Pai, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas que o teu nome seja glorificado, que as pessoas, ao olharem para o meu sofrimento e para a minha dor, vejam o Senhor. É interessante observar que às vezes as pessoas, elas oram para que Deus melhore a vida delas, para que quando Deus melhorar a nossa vida, as pessoas vão ver Deus na nossa vida. Eu não sei se você conhece pessoas assim, ou se você já passou por algum momento assim. Às vezes você está, por exemplo, você não tem um carro, aí você ora: Senhor, glorifica o teu nome, me abençoa, me dê um carro, para que eu comecei a vir à igreja, estou buscando, e eu quero que o Senhor me abençoe, me dê um carro, porque eu tenho certeza que se eu tiver um carro, da minha vida melhorar, as pessoas ao meu redor que criticam a minha fé vão ver Deus na minha vida. Você conhece alguém que pensa assim? Ou alguma vez já pensamos assim? Em algum momento pensamos assim, não é verdade? Senhor, melhora a minha vida, me dê mais condição, me dê um emprego melhor, sabe, melhora a minha casa, deixa eu reformar minha casa toda, porque assim as pessoas vão ver que Deus está na minha vida. Mas a realidade, irmãos, é que muitas vezes as pessoas veem Deus na sua vida no momento de escassez também. Não precisa necessariamente Deus dar um carro novo ou Deus melhorar a vida financeira para as pessoas verem Deus na sua vida. Na verdade, as pessoas veem mais Deus na sua vida quando justamente vê a sua dificuldade e vê que você continua glorificando a Deus, como Jó fez. Da mesma forma como Ruth, ao perder seu marido, ela olhou para Noemi, que tinha perdido seu filho e seu marido também, olhou para Noemi e disse assim: eu vou seguir a você, eu sigo ao seu Deus, o seu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Ou seja, Noemi acabou de perder o marido, acabou de perder o filho, com a vida totalmente destruída, voltando para a terra de Israel, e Ruth olhou para Noemi e disse assim: eu vejo Deus na sua vida. Irmãos, apesar das lutas e dificuldades, que as pessoas vejam Deus na nossa vida. Amém? Que as pessoas vejam Deus na nossa vida. Desempregado, com tantas lutas e dificuldades, com problemas, enfermidades, mas eu consigo ver Deus na sua vida. Eu consigo ver Deus nas suas dificuldades, porque apesar das dificuldades, você mostra ser um servo fiel. Apesar das dificuldades, você não volta para o mundo. Apesar das dificuldades, você permanece firme. A sua família te rejeitou. A sua família nem fala mais com você.
mas você persevera em seguir o Senhor, e Deus vai te honrar. Então, assim, irmãos, aqui devemos ver as tribulações e as dificuldades. Glorifica, Senhor, o teu nome, que o teu nome seja glorificado. Às vezes, irmãos, a gente está destruído, no chão, sabe, sem solução, mal, mas o nome de Deus está sendo glorificado. E aí, a gente vê na prática aquilo que muitas vezes nós cantamos aqui, que Ele cresça e que eu diminua. O meu sofrimento muitas vezes me diminui, mas o nome de Deus está sendo glorificado no meu sofrimento. E isso é privilégio nosso, de sermos achados fiéis no meio do sofrimento. E ele diz: a multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. É interessante que qual foi a voz que eles ouviram? A voz que Jesus ouviu foi o quê? Eu já o glorifiquei, versículo 28. Eu já o glorifiquei, ainda o glorificarei. Mas as pessoas que estavam ao redor não conseguiam entender essa voz. Muitas vezes passamos por situações em que no meio incrédulo, as pessoas não conseguem entender a voz que você entende, que você consegue entender. Mas o que mais importa é você entender de forma clara que Deus está falando com você. Jesus entendeu. Versículo 31. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E aí vale ressaltar que quando Jesus fala que vai atrair todos a Ele, não quer dizer que todos vão ser salvos. Ele está dizendo que a salvação é para todos. Para o judeu, para o gentio, para todas as pessoas. Versículo 33. Ele dizia isto, significando que tipo de morte estava para morrer. Deus estava dizendo: eu vou ser crucificado, vou ser levantado. Jesus estava dizendo exatamente isso. 34. A multidão disse: nós ouvimos da lei que Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Ou seja, eles conheciam parte das Escrituras, mas não conheciam o final da história. Ele permanece para sempre, é o alfa, é o ômega, o princípio e o fim, mas tinha que passar pela morte e ia ressuscitar e permanecer para sempre. É isso que eles não conseguiam entender. Versículo 35, Jesus responde a eles: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto você tem a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda das trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Quando a gente crê na luz, quando a gente olha para a luz, a gente também se torna luz. Vocês são sal da terra e luz do mundo, como a irmã leu aqui. Nós somos luz do mundo, e a partir do momento, irmãos, que nós olhamos para essa luz e olhamos o mundo através dessa luz, essa luz que está fora, adentra o nosso coração. E aí a gente consegue com que Deus glorifique o nome dele em nossas vidas. Irmãos, e como sempre, os judeus não acreditavam. Versículo 36 ainda. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. Embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Irmãos, não creram nele. Ele veio para os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E por que não creram em Jesus? Aquelas pessoas ali não creram em Jesus. Versículo 38. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Em cumprimento à palavra de Isaías, eles realmente não deveriam crer. 39. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse: cegou os olhos deles, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Irmãos, ele está dizendo que os judeus, eles chegaram a um nível de incredulidade e de considerar o nome de Deus em vão tão grande, que Deus chegou um momento que diz assim: olha, eu vou cegar o entendimento de vocês. Vocês blasfemam tanto, vocês desobedecem tanto, que eu vou cegar o entendimento de vocês.
E isso é um dos motivos pelos quais Jesus falou por parábolas. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: por que você fala por parábolas? Ele diz: olha, para aqueles que estavam cegos possam ver, que eram quem? As prostitutas, né? Os pecadores, gentios, e para aqueles que viam, passam a ficar cegos. Ou seja, aqueles que achavam que estavam vendo alguma coisa, continuassem na sua incredulidade. Por isso que ele diz, versículo 40, ele secou os olhos deles e endureceu os corações. Irmãos, existem pessoas que chegam num nível de incredulidade tão grande que elas são totalmente cegadas pela sua falta de fé e pela sua apostasia. Elas se esfriam tanto espiritualmente que chegam num ponto que é como se Deus dissesse assim: olha, então eu vou deixar você na sua cegueira, devido à incredulidade dessas pessoas. Versículo 41. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Olha que coisa interessante, irmãos. Muitas pessoas no seu coração acreditavam em Jesus. Muitas pessoas no seu coração criam que ele era o Filho de Deus, mas por causa das pessoas ao redor não confessavam ele. Por quê? Senão ia ser expulso da sinagoga. E eu já falei em alguns capítulos passados, né, na cura, João capítulo 9, na cura dos cegos, na nascença, que o cego ele foi fiel, dizendo que foi Jesus que curou. E os pais daqueles cegos estavam dizendo, não estavam querendo dizer que foi Jesus que curou, para que eles não fossem expulsos da sinagoga. Irmãos, quantas vezes nós somos expulsos de algum meio pelo fato de crer em Jesus? Quantas vezes nós somos rejeitados em algum meio por nós queremos e sermos fiéis a Jesus? Por quê, irmãos? Hoje em dia todo mundo diz é crente, não é? Tem dois louvores no celular, a gente já fica até assim: rapaz, esse rapaz é crente, vai ver ele xingando, mentindo, fazendo um monte de coisa errada, fala assim: não estou entendendo. Tem um louvor no celular, mas faz tudo errado, um monte de coisa errada. Então dizer que a pessoa é crente, né, dizer que a pessoa é de uma igreja, irmãos, isso aí tem um monte. Tem muitas pessoas que dizem que verdadeiramente são crentes, mas realmente, irmãos, confessar Jesus como Senhor e Salvador e viver aquilo que acredita é que é difícil. Aí que é difícil. E aí, irmãos, quando você, até mesmo num ambiente, até mesmo evangélico, na sua família, num ambiente que se diz evangélico, que as pessoas se dizem que creem em Deus, muitas vezes você é perseguido até naquele ambiente, porque você de fato crê, você de fato professa Jesus, você de fato tem um compromisso com Jesus. Agora, irmãos, com certeza você no ambiente de trabalho seu, você conhece pessoas que dizem ser cristão, mas trai a esposa. Se diz cristão, mas vive xingando, mentindo, trapaceando. Aí a gente pergunta assim: que evangelho é esse? Não foi esse evangelho que me transformou. Não foi esse evangelho que mudou a minha vida. Então, irmãos, ele diz: muitas pessoas creem em Jesus, mas não confessavam. Não tinham a fé, não tinham a coragem de confessar publicamente. Quantas vezes isso acontece conosco? Eu creio em Jesus, mas eu sou um cristão 007. Eu sou um cristão que fica quietinho lá na minha. Às vezes a pessoa até ouve o louvor baixinho, porque não pode dizer que é crente. Às vezes porque o patrão não é, mas eu não posso dizer que sou cristão. Muitas vezes no ambiente de trabalho a gente vê isso. E muitas vezes, irmãos, a gente vê isso na nossa localidade aqui em São Sebastião. Porque como é difícil, irmãos, uma pessoa sair de uma tradição religiosa e entrar numa igreja como a nossa. É difícil ou não é? É difícil, não é impossível, mas é difícil. E a gente louva a Deus, irmãos, porque a gente vê o poder de Deus agir na vida de muitas pessoas que têm entregado sua vida a Jesus e têm pago o preço. E você vai sofrer, vai ser luta mesmo, vai valer a pena. Abrir mão de uma tradição religiosa, né? Abrir mão realmente de uma religião que desde quando você nasceu, você professa, e não sendo praticante, e toda a família daquela religião precisa ser assim.
Eu preciso ser dessa religião. E aí os seus olhos foram abertos, porque a luz entrou em você. A luz de Jesus entrou em você e você vê verdadeiramente como as coisas realmente são. E aí, irmãos, vem a diferença daquele que crê em Jesus. Não somente crer, mas o confessar publicamente. Porque a fé pública, ela não é secreta. Ele diz, quando você quiser orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, em secreto, que Deus vai ouvir você em secreto. Agora, a fé é pública. Eu confesso, Jesus, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavras de Jesus. Ou seja, a postura que eu tenho em relação a Jesus diante de outras pessoas é a mesma postura que ele vai ter diante do Pai em relação a mim. É a mesma coisa. Então, irmãos, tenha coragem de realmente confessar Jesus e pagar o preço, de deixar o pecado, de deixar a tradição para poder seguir a Jesus. Porque muitos até criam nele, mas não confessaram publicamente por medo das consequências. E acima de tudo, creia que Deus é com você. Creia que Deus está na sua vida, está no controle da sua vida. Amém? Versículo 43. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. 44. Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Olha o que Jesus disse: quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Em outro texto, João capítulo 10, ele diz: eu e o Pai somos um. Jesus está exemplificando a Trindade aqui nesse texto. Se você vê a mim, você vê o Pai também, porque eu e o Pai somos um. 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não as julgo, porque não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Eu sei o que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. As palavras de Jesus são boca de Deus, porque Ele é o próprio Deus. Mas Ele está dizendo, irmãos, aqui nesse momento em que Jesus veio pela primeira vez como Salvador, Ele está dizendo: eu não vim para julgar aquele que não me crê, eu vim para salvar, eu vim para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Mas a própria palavra que Jesus diz e que nós temos já julga aquele que rejeita a palavra. A própria palavra que você prega para alguém sobre arrependimento, sobre conversão, a própria palavra, ela vai ser utilizada contra essa pessoa que rejeitou no dia do julgamento. Porque lembra daquela pessoa que evangelizou você, que você falou lá no seu trabalho e ela não creu? Então, você teve a oportunidade de crer. Por que você não creu? Então, cada palavra será considerada. Interessante, irmão, observar que Jesus diz: eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente. Ele diz exatamente assim como o Pai me falou. Irmãos, não tem como crer em Deus sem crer em Jesus. Existem muitas pessoas que têm tanta dificuldade disso. Não tem como crer em Deus sem crer em Jesus. Eu quero convidar você para a gente ficar de pé, para nós orarmos mais uma vez. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Tenha coragem de pagar o preço por crer em Jesus. Eu fico muito feliz, irmãos, quando pessoas nos procuram para se batizar. Fico muito feliz, porque são pessoas, irmãos, que querem pagar o preço. Eu creio, irmãos, que quando Deus toca no coração de alguém para se comprometer com Ele, para se entregar a Ele, é um ato de coragem.
E muitas coisas vão vir na sua vida para você desistir, para você desanimar. Irmãos, uma das coisas que veio com muita força para desanimar a gente foi a pandemia. Sim ou não? A pandemia, irmãos, veio para desanimar muitas pessoas. Alguns ainda estão desanimados, outros estão sendo despertados. Mas você não pode perder a coragem. Você não pode perder a fé. Como Jesus diz aqui a partir do versículo 27, eu vim para isso mesmo, para o sofrimento. E nós, irmãos, como servos de Deus, como filhos de Deus, nós teremos aflições, porque Jesus assim nos disse que teremos. Mas Ele disse que nós já vencemos o mundo. Assim como eu venci, vocês também podem vencer. E que você possa, em nome de Jesus, que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida através do sofrimento. A olhar para a sua vida, a olhar para as nossas atitudes, a olhar para o nosso sofrimento, que as pessoas digam assim: eu vejo Deus na vida dele. Eu vejo Deus na sua vida. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Irmãos, nós vamos continuar finalizando o nosso pedido de oração. Temos mais alguns aqui. Nós vamos estar entregando nossas famílias diante do Senhor, orando por casamentos, orando por restauração, orando por conversão, orando por salvação da família, orando por duas coisas muito importantes que todo casal que tem criança pequena precisa ter: paciência e sabedoria. Não é isso, Kevin? Não é isso, Felipe? Paciência e sabedoria. Vamos pedir a Deus que Deus nos dê paciência e sabedoria, nos dê orientação para guiar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por esse momento que estaremos, ó Deus, consagrando nossas famílias diante do Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que família é projeto do Senhor e sabemos que o diabo tem investido pesado para destruir a família. Mas sabemos, ó Deus, que as nossas famílias estão edificadas sobre a rocha, que é o Senhor. Nós queremos, ó Deus, declarar a salvação da nossa família. Queremos, ó Deus, pela fé dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, na vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, cremos e profetizamos que cada um deles poderá dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós queremos, ó Deus, declarar que filhos que estão afastados dos caminhos do Senhor retornarão. Em nome de Jesus, cremos, ó Deus, na salvação de jovens, cremos, ó Deus, na salvação, ó Deus, de maridos, que as suas esposas oram. Cremos, ó Deus, na restauração da família que vem do Senhor. Queremos orar, ó Deus, por casamentos que estão destruídos, casamentos, ó Deus, que estão por um fio, casamentos, ó Deus, que estão à beira do divórcio. Nós oramos, ó Deus, crendo por restauração desses casamentos. Cremos, ó Deus, que o Senhor irá transformar, irá mudar, e que cada um, ó Deus, de nós, cada cônjuge, possa também, ó Deus, fazer a sua parte. Entregamos, Pai, nossas crianças diante do Senhor. Cada criança, ó Deus, cada adolescente, pedimos, ó Deus, que o Senhor, Deus, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, ó Deus. A Tua palavra diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então pedimos que o Senhor, Deus, nos ajude, nos dê sabedoria para ensinarmos com palavras, com atitudes, aos nossos filhos, aos nossos irmãos, que possamos, ó Deus, ter a orientação que vem do Senhor. E que o Senhor, Deus, também nos dê paciência e sabedoria a cada dia. Entregamos, Pai, diante do Senhor nossas famílias. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos estar orando também